Que hora de falar de vacinação contra a Covid-19. Na semana passada, nós mostramos que a Prefeitura reduziu para 18 anos para você tomar a segunda dose de reforço, ou a chamada quarta dose. O município liberou aí mais de 7 mil doses para vacinar até no dia 19, né, que é no sabadão. Deixa eu chamar a Ana. Ana, tem vaga ainda para quem está agendando ou essas vagas já foram todas preenchidas? Já foram todas preenchidas, Buganza. Foram 6.700 vagas para esse sábado, que vai ter, então, esse mutirão de vacinação da segunda dose de reforço ou da quarta dose da vacina contra a Covid-19 aqui em Londrina para pessoas com mais de 18 anos. Olha só, tinha muita dose que estava até sendo perdida para o pessoal fazer a dose de reforço, né? Só que agora que abriu essa faixa etária maior para 18 anos para cima, para as pessoas tomarem a quarta dose, agora essas doses foram rapidamente esgotadas, não tem mais horário de agendamento. O município, inclusive, aguarda uma nova remessa que deve chegar na quarta-feira. A partir de quarta-feira dessa semana, depois de amanhã, a Secretaria de Saúde do Estado vai informar para o município quantas doses devem vir para a Regional de Londrina. Aí sim, com esse novo número em mão, é que a Secretaria de Saúde aqui de Londrina vai poder dizer quando é que os agendamentos vão ser reabertos. Então, por hora, não tem vaga para fazer essa quarta dose da vacina da Covid, porque todas elas foram já esgotadas. Nesse sábado, 11 postos de saúde vão atender das 8 da manhã até às 7 da noite para atender toda essa demanda de 6.700 pessoas que já se inscreveram para tomar a quarta dose. Nós conversamos com o secretário Felipe Machado para falar justamente sobre essa alta procura pela quarta dose ou pela segunda dose de reforço, como ela também está sendo chamada, e também para falar a respeito da possível volta do uso obrigatório de máscaras. A gente tem observado um aumento no número de casos de Covid mais uma vez, não só em Londrina, mas em todo o estado, também no Brasil. E aí a gente questionou o secretário, será que a máscara volta a ser obrigatória? Já adianto que o secretário disse que não, que por enquanto nós não observamos esse aumento aqui em Londrina, aumento no número de casos. Por enquanto os casos se mantêm estabilizados. É claro que eles podem aumentar seguindo a tendência dos outros lugares e que, se isso acontecer, tudo pode mudar, mas que por enquanto a máscara continua sendo usada dentro dos estabelecimentos de saúde e pelas pessoas que apresentam algum tipo de sintoma respiratório. Vamos ouvir o secretário Felipe Machado dando um pouco mais de detalhes a respeito desse dia D, que vai ser no sábado agora, para a vacinação da quarta dose, e também sobre o uso das máscaras. Nós oportunizamos até o momento 7.700 vagas de agendamento para vacinação como um todo. Evidente que o foco no momento são aquelas pessoas que ainda não tinham direito, que são os maiores de 18 anos, que não tomaram ainda a segunda dose de reforço. E nesse sentido, todas essas vagas foram preenchidas para a ação do sábado, dia 19. Agora nós vamos aguardar a próxima quarta-feira, quando retorna as atividades na Secretaria de Estado da Saúde, para que a gente tenha a definição do número de vacinas que nós vamos receber. E aí sim planejar a nossa ampliação para vacinação não só no sábado, dia 19, mas com a programação da semana seguinte aqui na cidade de Londrina. Em relação ao aumento do número de casos que tem sido observado em outros lugares, Londrina observa esse aumento também? Ainda não. Nós, evidente que nós somos uma ilha e a Covid é um cenário muito dinâmico que nos mostrou isso durante a pandemia, mas epidemiologicamente os dados e indicadores estão estabilizados. Entretanto, é esperado, e já conversamos internamente dentro das nossas equipes, que isso deve mudar, esse cenário deve mudar aí nas próximas semanas, por isso que é importante a população estar vacinada, se proteger, todos aqueles que porventura ainda não concluíram o protocolo vacinal. Tem muita gente que nem começou, nem tomou a primeira dose de vacina, possa ir até uma unidade de saúde para ser vacinado. Em relação ao uso de máscaras, alguma novidade? Segue o decreto que está vigente? Nós mantemos ainda o nosso decreto vigente, que tem a obrigatoriedade do uso de máscara em serviços de saúde por pessoas que tenham sintomas respiratórios. Nesse momento não há nenhuma alteração nesse sentido de ampliação dessas medidas aqui na cidade de Londrina. A informação e a fala do secretário é por conta do seguinte, no estado de São Paulo, por exemplo, o número de pessoas internadas em enfermaria, em UTI, já subiu bastante. Nós temos um aumento
de cerca de 50% do número de pessoas internadas e 64% do número de pessoas em UTI. Esses são os dados do estado de São Paulo, os dados da capital de São Paulo. E em São Paulo, o aumento já chegou, em alguns casos, até 72%. Está crescendo bastante o número de casos em São Paulo por conta de uma nova variante, não é? Uma nova variante da Ômicron. Então, o detalhe é um momento de pânico? Não. Vivemos uma nova fase pós-pandemia? Sim. Por quê? Porque nos vacinamos. Não foi assim? As pessoas estavam sendo internadas, estavam morrendo. Chegamos a ter 4 mil mortes no nosso país por dia. Que jeito que a gente conseguiu mudar esse cenário? Tomando a vacina. E por que a gente tem que seguir se vacinando? E aí não é o Buganza que está falando, são os especialistas que dizem. A vacina, ela tem um período, como todas as outras vacinas, onde você precisa tomar uma nova dose. Como acontece, por exemplo, com a vacina da gripe, que todo ano você tem que tomar a vacina da gripe, não é? Acontece com a vacina da Covid. Eu, por exemplo, tomei a terceira dose em fevereiro, está dando quase um ano que eu tomei. Então tem que fazer essa nova dose de reforço, vou tomar a quarta dose. Só assim para a gente conseguir não lotar novamente os hospitais e seguir vivendo. Graças a Deus estamos aqui, vencemos a pandemia. Tivemos a oportunidade como tantas outras pessoas não tiveram. Então por que não seguir se vacinando, não é? Mal não vai fazer. Todo mundo viu que está tomando vacina e está ficando tudo bem. Então vamos tomar vacina, seguir se cuidando. Não existe um decreto, como disse o secretário, de nova utilização de máscara. Mas se você se sentir à vontade de colocar a máscara em lugares de maior aglomeração, você pode colocar. Fica à vontade para colocar, não é? É diferente, por exemplo, a reação da Covid em idosos. Nós tivemos nos últimos dias esse registro de mortes em Londrina novamente, 3 idosos morreram na cidade. Diferente, por exemplo, para quem tem doenças pré-existentes, quem tem comorbidades, obesos. Não é? A gente sabe que a reação da Covid é muito mais forte, então algumas pessoas se sentem à vontade para colocar máscara, outras não. Agora, o que a gente tem que chegar num consenso é todo mundo se vacinar. Quanto mais gente se vacinar, melhor, não é? 12h51. Se a gente tiver novidades sobre agendamento de vacina, eu trago para vocês aqui no Balanço Geral e também no Cidade Alerta. Vamos seguir? Vem comigo, eu tenho hora de falar de vacinação contra a Covid-19. Na semana passada nós mostramos que a prefeitura reduziu para 18 anos para você tomar a segunda dose de reforço ou a chamada quarta dose. O município liberou aí mais de 7 mil doses para vacinar até no dia 19, que é no sabadão. Deixa eu chamar a Ana. Ana, tem vaga ainda para quem está agendando ou essas vagas já foram todas preenchidas? Já foram todas preenchidas, Buganza. Foram 6.700 vagas para esse sábado, que vai ter, então, esse mutirão de vacinação da segunda dose de reforço ou da quarta dose da vacina contra a Covid-19 aqui em Londrina para pessoas com mais de 18 anos. Olha só, tinha muita dose que estava até sendo perdida para o pessoal fazer a dose de reforço, né? Só que agora que abriu essa faixa etária maior para 18 anos para cima, para as pessoas tomarem a quarta dose, agora essas doses foram rapidamente esgotadas, não tem mais horário de agendamento. O município, inclusive, aguarda uma nova remessa que deve chegar na quarta-feira. A partir de quarta-feira dessa semana, depois de amanhã, a Secretaria de Saúde do Estado vai informar para o município quantas doses devem vir para a Regional de Londrina. Aí sim, com esse novo número em mão, é que a Secretaria de Saúde aqui de Londrina vai poder dizer quando é que os agendamentos vão ser reabertos. Então, por hora, não tem vaga para fazer essa quarta dose da vacina da Covid, porque todas elas foram já esgotadas. Nesse sábado, 11 postos de saúde vão atender das 8 da manhã até às 7 da noite para atender toda essa demanda de 6.700 pessoas que já se inscreveram para tomar a quarta dose. Nós conversamos com o secretário Felipe Machado para falar justamente sobre essa alta procura pela quarta dose ou pela segunda dose de reforço, como ela também está sendo chamada, e também para falar a respeito da possível volta do uso obrigatório de máscaras. A gente tem observado um aumento no número de casos de Covid mais uma vez, não só em Londrina, mas em todo o estado, também no Brasil. E aí a gente questionou o secretário, será que a máscara volta a ser obrigatória? Já adiante
adianto que o secretário disse que não, que por enquanto nós não observamos esse aumento aqui em Londrina, aumento no número de casos, por enquanto os casos se mantêm estabilizados. É claro que eles podem aumentar seguindo a tendência dos outros lugares e que se isso acontecer, tudo pode mudar, mas que por enquanto a máscara continua sendo usada dentro dos estabelecimentos de saúde e pelas pessoas que apresentam algum tipo de sintoma respiratório. Vamos ouvir o secretário Felipe Machado dando um pouco mais de detalhes a respeito desse dia D, que vai ser no sábado agora, para vacinação da 4ª dose e também sobre o uso das máscaras. Nós oportunizamos até o momento 7.700 vagas de agendamento para vacinação como um todo. Evidente que o foco no momento são aquelas pessoas que ainda não tinham direito, que são os maiores de 18 anos, que não tomaram ainda a 2ª dose de reforço. E nesse sentido, todas essas vagas foram preenchidas para a ação do sábado, dia 19. Agora nós vamos aguardar a próxima quarta-feira, quando retorna as atividades na Secretaria de Estado da Saúde, para que a gente tenha a definição do número de vacinas que nós vamos receber. E aí sim planejar a nossa ampliação para vacinação não só no sábado, dia 19, mas com a programação da semana seguinte aqui na cidade de Londrina. Em relação ao aumento do número de casos que tem sido observado em outros lugares, Londrina observa esse aumento também? Ainda não. Nós, evidente que nós somos uma ilha e a Covid é um cenário muito dinâmico que nos mostrou isso durante a pandemia, mas epidemiologicamente os dados e indicadores estão estabilizados. Entretanto, é esperado e já conversamos internamente dentro das nossas equipes que isso deve mudar, esse cenário deve mudar aí nas próximas semanas, por isso que é importante a população estar vacinada, se proteger, todos aqueles que porventura ainda não concluíram o protocolo vacinal, tem muita gente que nem começou, nem tomou a 1ª dose de vacina, possa ir até uma unidade de saúde para ser vacinado. Em relação ao uso de máscaras, alguma novidade? Segue o decreto que está vigente? Nós mantemos ainda o nosso decreto vigente, que tem a obrigatoriedade do uso de máscara em serviços de saúde por pessoas que tenham sintomas respiratórios. Nesse momento não há nenhuma alteração nesse sentido de ampliação dessas medidas aqui na cidade de Londrina. A informação e a fala do secretário é por conta do seguinte, no estado de São Paulo, por exemplo, o número de pessoas internadas em enfermaria, em UTI, já subiu bastante. Nós temos um aumento de cerca de 50% do número de pessoas internadas e 64% do número de pessoas em UTI. Esses são os dados do estado de São Paulo, os dados da capital de São Paulo. E em São Paulo, o aumento já chegou, em alguns casos, até 72%. Está crescendo bastante o número de casos em São Paulo por conta de uma nova variante, não é? Uma nova variante da Ômicron. Então, o detalhe é um momento de pânico? Não. Vivemos uma nova fase pós-pandemia? Sim. Por quê? Porque nos vacinamos. Não foi assim? As pessoas estavam sendo internadas, estavam morrendo. Chegamos a ter 4.000 mortes no nosso país por dia. Que jeito que a gente conseguiu mudar esse cenário? Tomando a vacina. E por que a gente tem que seguir se vacinando? E aí não é o Buganza que está falando, são os especialistas que dizem. A vacina, ela tem um período, como todas as outras vacinas, onde você precisa tomar uma nova dose. Como acontece, por exemplo, com a vacina da gripe, que todo ano você tem que tomar a vacina da gripe, não é? Acontece com a vacina da Covid. Eu, por exemplo, tomei a 3ª dose em fevereiro, está dando quase um ano que eu tomei. Então tem que fazer essa nova dose de reforço, vou tomar a 4ª dose. Só assim para a gente conseguir não lotar novamente os hospitais e seguir vivendo. Graças a Deus estamos aqui, vencemos a pandemia. Tivemos a oportunidade como tantas outras pessoas não tiveram. Então por que não seguir se vacinando, não é? Mal não vai fazer. Todo mundo viu que está tomando vacina e está ficando tudo bem. Então vamos tomar vacina, seguir se cuidando. Não existe um decreto, como disse o secretário, de nova utilização de máscara. Mas se você se sentir à vontade de colocar a máscara em lugares de maior aglomeração, você pode colocar. Fica à vontade para colocar, não é? É diferente, por exemplo, a reação da Covid em idosos. Nós tivemos nos últimos dias esse registro de mortes em Londrina novamente, 3 idosos morreram na cidade. Diferente, por exemplo, para quem tem doenças pré-existentes, quem tem comorbidades, obesos. Não é? A gente sabe que a reação da Covid é muito mais forte, então algumas pessoas se sentem à vontade para colocar máscara, outras não. Agora, o que a gente tem que chegar no consenso é todo mundo se vacinar. Quanto mais gente se vacinar, melhor, não é? 12h51. Se a gente tiver novidades sobre agendamento de vacina, eu trago para vocês aqui no Balanço Geral e também no Cidade Alerta. Vamos seguir? Vem comigo, tem um